Tá aí um velho dilema, né? Cobrar ou não por uma visita técnica, André? Ó, mas antes de mais nada, você precisa saber o que realmente caracteriza, o que configura uma visita técnica. A visita técnica é aquele momento em que você irá avaliar e definir o que vai ser feito, né? O que precisa ser feito para poder elaborar o orçamento para o seu cliente. O simples fato de você ser chamado para ir num local prestar um atendimento profissional caracteriza uma visita técnica, seja para elaborar um orçamento ou até mesmo para realizar um reparo. Alguns profissionais autônomos, eles preferem não cobrar pela visita técnica. Nós compartilhamos um pouco dessa ideia. Pois a gente acredita que o orçamento ele é um direito do consumidor e ele não deve ser cobrado. Porém, existem situações em que a visita técnica ela pode ser mais complexa, sendo necessário mais de uma ida no local, demandando mais tempo e, em alguns casos, até mais de uma visita, né? E é neste momento que alguns profissionais preferem e principalmente precisam, né, cobrar pela visita técnica. Agora, só uma observação, pessoal. Não estou aqui para dizer se é certo ou errado cobrar pela visita técnica, tá? Não é o intuito desse vídeo. O meu objetivo a partir de agora é apenas apresentar para vocês argumentos técnicos, jurídicos e também algumas boas práticas de mercado, combinado? Bom, sendo assim, então, vamos ver o que cita o Código de Defesa do Consumidor. No artigo 39 do CDC, cita que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, como por exemplo em seu inciso 5, né? Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. E complementando a este inciso, tem o artigo 40 do mesmo Código de Defesa, que cita que o fornecedor de serviços será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Bom, então nós sabemos que é obrigatório fornecer orçamento ao nosso cliente, porém nada foi dito sobre a cobrança desse serviço, né, dessa visita. Mas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, existem 2 casos que a cobrança de um valor é admitida. Aí começam as situações desse vídeo, as 5 situações. A primeira situação é quando há necessidade de deslocamento do fornecedor ou do produto a ser consertado. Nesse caso, desde que você informe com antecedência ao cliente que será cobrada uma taxa de deslocamento e ele aceite, aí sim você pode cobrar. Se você não informar que existe esse custo para ele, você não vai poder cobrar a visita técnica, tá? Dentro disso, na maioria das vezes, eu gosto de usar o bom senso. Se for para uma visita, para um orçamento e ela estiver no meu trajeto, ou próximo talvez, eu não vejo a necessidade de cobrar pelo deslocamento. Eu informo ao cliente que ele não vai ter custo desse orçamento. Agora, se já for um reparo, no qual eu vou resolver e, logicamente, eu dou o orçamento na hora e já executo o serviço. Só que a cobrança é pelo serviço e não pela visita técnica. A segunda situação é quando o equipamento do cliente precisa ser desmontado para avaliar e depois ele tem que ser remontado. E muitas vezes é necessário até levá-lo para reparo, né? Pensa só, você foi chamado para fazer um orçamento para trocar o DR de uma residência. Se o DR está atuando, pode ser por 2 motivos. Ou o DR está estragado, que é bem raro de acontecer, ou a instalação está com uma fuga de corrente. Só que para descobrir onde há a fuga, quem é eletricista sabe, você terá que desmontar vários pontos em busca dessa fuga. Então, nesse ponto, você pode cobrar pelo serviço sim. Agora imaginem uma terceira situação. O cliente te chama para trocar a resistência do chuveiro da casa dele. Chegando lá, você percebe que o problema não é uma resistência. Muitas vezes o caso é substituir o chuveiro inteiro, né? Mas se não for o caso e o problema for na rede mesmo, aí para encontrar o defeito vai demandar ou não um tempo maior de análise. Neste caso, se você tiver mais tempo, tiver mais serviço para resolver esse problema, aí você tem que informar para o seu cliente, tá? Além da parte combinada entre vocês anteriormente. Lógico, sempre mantendo a transparência, tá? Explicando sem entrar tanto em detalhes técnicos o que está acontecendo, mas sim como que você vai resolver o problema dele. Então, o orçamento é muito disso também, tá? Não entra muito em detalhe técnico. Uma quarta situação muito comum em nosso dia a dia é quando o cliente pede a você para ir na casa dele e verificar um problema e o que pode estar causando aquele problema. Você vai, dedica seu tempo, seu conhecimento e fornece um orçamento para resolver aquele problema. E muitas vezes o profissional ele acaba fornecendo uma lista de materiais. Aí o cliente, o que é que ele faz? Ele simplesmente pega todas essas informações, a lista de material e acaba passando para um pica-fio, né? Ou para uma pessoa que acabou cobrando mais barato para resolver. Quem dedicou todo o tempo e o conhecimento para poder descobrir o problema foi você. Só que quem ficou chupando dedo nessa história também foi você. Nesse caso, você não pode fazer nada contra o cliente. Você apenas forneceu um orçamento e ele não tem obrigação de fechar contigo. Mas a minha recomendação é nunca passar a lista de material antes de você fechar com o cliente ou ao menos receber a ordem de serviço dele, tá? Eu recomendo também não detalhar tecnicamente o serviço prestado, que nem eu falei, mas sim escrever o que será feito e qual o prazo que isso vai levar. Dessa forma você economiza tempo,
né, detalhando e evita frustrações. Inclusive, aguenta firme aí que eu vou falar ainda nesse vídeo como que você pode se resguardar caso o seu cliente feche um serviço contigo e depois acaba dando para trás. Isso aí tem a ordem de serviço e também o recibo de adiantamento. Isso é bacana de você saber. E uma quinta e última situação é quando o seu cliente te pede um orçamento para fazer, né, ou refazer toda a instalação elétrica dele. E nesse caso você precisa ir pelo menos uma vez e fazer todo o levantamento técnico da obra. E praticamente será necessário fazer ao menos um croquis elétrico caso a obra não tenha projeto, né? Para você conseguir fazer um orçamento para ele. Nesse tipo de situação, novamente você pode informar o cliente com antecedência a taxa de visita técnica. Afinal, como eu já falei, o Código de Defesa do Consumidor ele não proíbe a cobrança desde que o seu cliente seja informado dessa cobrança no ato da marcação da visita. Afinal, como disse um velho sábio, né? O combinado ele não vai sair caro. Só que eu vou dar duas recomendações pessoais minhas depois de testar várias e várias formas de cobrança na área elétrica durante os mais de 15 anos de experiência que eu tenho. Eu não tenho costume de cobrar taxa de visita ou deslocamento para os nossos atendimentos. Apenas em casos extremos que o cliente precisa resolver com uma certa urgência, algum problema, e isso vai afetar diretamente a nossa agenda de trabalho, o nosso dia a dia. Na maioria dos casos, os orçamentos que aparecem sempre caem próximo às nossas rotas na semana e é possível sair mais cedo de uma obra e estar passando por lá para avaliar. Em casos de obras inteiras, que é o que a gente mais pega hoje, né? A gente não fica fazendo ali serviços pequenos, aí eu não cobro para fazer orçamento mesmo, porque aí tem um valor total de um serviço desse, ele já compensa todo o custo de tempo e deslocamento gasto aí nos outros orçamentos que a gente deu. Mas novamente, pessoal, não tem certo, não tem errado. Você pode cobrar ou não, a escolha é sua, a empresa é sua, você faz do jeito que você quiser. Só que tem um detalhe, a gente hoje consegue fechar uma média aí de 7 a cada 10 orçamentos que a gente passa. E isso só é possível por causa da agilidade que o aplicativo Meu Ajudante nos dá. E aí que vale a pena conhecer todas as funcionalidades do nosso app, olha só. Com ele, você consegue calcular todo o seu custo operacional, você consegue estimar uma média de tempo gasto para executar determinados tipos aí de serviço e com isso você estará atendendo o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ele discrimina aí o valor da mão de obra, dos materiais e também dos equipamentos a serem empregados. Também tem as condições de pagamento e prazo de validade do orçamento, além também da facilidade de entregar ao seu cliente um orçamento já com a sua assinatura, com a sua logomarca da sua empresa, todos os seus dados, tudo isso na palma da sua mão, tudo isso via WhatsApp. O app também conta com a agenda inteligente, que é o passo que você cadastra um orçamento e informa o status dele para o app vai te lembrar no dia e na hora certa que você cadastrou através de uma notificação. Ele vai te avisar que você precisa entrar em contato com o seu cliente para cobrar um retorno dele sobre a sua proposta. E isso automaticamente demonstra o seu interesse, né? O interesse da sua parte em estar fechando com ele. Você não deixa o cliente a ver navios depois para ele decidir, você ajuda ele a decidir. E além disso, na hora que o cliente fechar e pagar a entrada, por exemplo, você já consegue gerar um recibo que serve como comprovante de ordem de serviço, trazendo mais transparência e credibilidade para o seu negócio também. O app gera esse recibo para você. Agora vem a notícia boa, hein? Quem clicar no link aqui abaixo, ó, no Quero Baixar o App Meu Ajudante, que está na descrição e também no comentário fixado desse vídeo, poderá fazer aí o download gratuito e testar o aplicativo durante 30 dias sem custo nenhum. Você gostando da solução e querendo continuar usando o app depois desse período, aí a gente combina. Ao lado eu vou deixar mais sugestões de vídeos aqui da Engeral para você assistir, escolha um e comece a sua maratona de vídeos. Eu garanto que você ficará surpreso com a quantidade de informação que já passamos nos mais de 900 vídeos aqui do canal. E aqui embaixo tem um quadradinho que te manda direto para o site Meu Ajudante. Grande abraço, meu querido, e até o próximo Top 5.